E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que passamos aí mais essa semana? Espero que tudo bem, espero que todo mundo bem descansado, né? Aproveitando bastante aí. Estou disponibilizando esse vídeo na quinta-feira, então quase aí no final de semana, né? Galera empolgada, todo mundo aí extremamente contente. Sábado chegando, Vitão, muita coisa para eu fazer. Sim, estudar, né? Estudar SQL Server, porque é isso que você quer. É por isso que você está aqui acompanhando esse vídeo. É por isso que você acompanha todo o material que eu produzo. Brincadeira, brincadeira. Tá certíssimo. Tem que dar uma descansadinha assim no final de semana. Lembra sempre, né? Não adianta você se matar de estudar e não dar aquele tempo para você pensar no que você estudou. Digerir, né? Eu gosto de falar, digerir todo o conteúdo que você aprendeu. Então é claro que você tem que dar uma relaxada, tem que dar uma descansada, sim. Tá legal? Então, hoje eu quero trazer para vocês aí mais um vídeo da nossa série Highway to Hell Extended Events. É um vídeo um pouco diferente. Ele fará parte da série, tá? Por se tratar de Extended Events, mas eu quero mostrar para vocês uma situação real, uma situação que aconteceu com um cliente que eu atendo aqui em São Paulo, onde nós estávamos com alguns problemas. Eu vou descrever para vocês aí o problema que aconteceu e que eu precisei utilizar o Extended Events, precisei fazer uma utilização bem legal de uma sessão do Extended Events para mostrar, né, para confirmar, para deixar o meu cliente com a visão correta do que estava acontecendo, para que a gente conseguisse aí tomar as devidas ações, tá? O que estava acontecendo nesse meu cliente? Deixa eu desenhar para vocês o cenário. Você já está vendo aí na tela que eu coloquei algumas informações para gente ir discutindo. O que estava acontecendo com o meu cliente era exatamente isso daqui. Então, olha só, eu tirei um pequeno print. É lógico, eu estou escondendo qualquer informação que seja do cliente, ok? Então fica tranquilo, tá? Você não tem que se preocupar, não estou passando nenhuma informação confidencial. Mas eu queria mostrar para vocês esse print, porque era exatamente isso aqui que eu tinha em um servidor de SQL Server deste meu cliente. Esse erro, eu filtrei só por esse erro, tá? Então esse erro ele acontecia em vários momentos do dia e em dias diferentes. O que significa essa mensagem, especificamente essa mensagem? Então, lendo aí na tela, você consegue identificar que eu tenho uma entrada no arquivo de log do SQL Server dizendo que uma parte significante da memória utilizada pelo SQL Server está sendo paginada, né? Has been paged out. O que significa isso? O que significa uma parte da memória do SQL Server está sendo paginada? Tá? Antes de eu entrar em detalhes de como foi resolvido, eu quero fazer um pequeno overview com vocês sobre como é que o SQL Server utiliza aí as áreas de memória que nós temos no sistema operacional. Estou utilizando aqui uma imagem que é do livro Internals e Troubleshooting, tá? De SQL Server 2012. É uma imagem bem legal, é uma imagem que eu gosto bastante de utilizar aí nas apresentações que eu faço ou nos treinamentos também que eu faço, porque vai ficar fácil de você conseguir entender o que eu quero explicar. Então, nessa imagem, o que a gente tem? A gente tem duas instâncias, tá? Então eu tenho a instância 1 e eu tenho a instância 2. E eu tenho memória física, memória RAM, e eu tenho o nosso page file, tá? Para quem não está acostumado, para quem nunca ouviu falar de page file, o page file ele é um arquivo existente no sistema operacional, ok? É um arquivo que é utilizado em alguns momentos pelo sistema operacional quando eu não tenho mais endereços de memória RAM livres ou disponíveis e eu ainda estou recebendo, sistema operacional, ainda estou recebendo solicitações para gravar coisas em memória. Então, como eu não tenho mais endereço livre, eu posso te direcionar para o page file, tá? Já perceba logo de cara
que esse é um processo ruim, bem ruim. Por quê? Porque a memória RAM ela é extremamente rápida. Tá? A gente mede aí a memória RAM em questão de nanosegundos, ok? É muito rápido e o disco a gente mede em milissegundos. O page file é disco, ok? Então, page file, apesar de ser aí considerado pelo sistema operacional como uma parte da memória, é disco. Então, se eu tenho um processo do SQL Server que estava utilizando memória RAM e que, de repente, ele é obrigado a descarregar informações da memória RAM para o arquivo de paging, o que eu estou perdendo? Perdendo performance. Concorda comigo? E é exatamente isso que está acontecendo nessa mensagem de erro que eu mostrei para você. O SQL Server solicitou anteriormente uma área de memória, então eu tenho aqui uma área de memória física para, por exemplo, né, a instância 1 tem aqui a sua área de memória virtual, né, o seu VAS, e eu tenho aqui a área de memória virtual 1 que está apontando. Eu vou pegar a área de memória virtual 2 que fica mais fácil da gente visualizar. Tá aqui, ó. Área de memória virtual 2, então vai acompanhando comigo aqui a seta. Área de memória virtual 2, eu tenho aqui uma entrada de PTE, e essa entrada de PTE diz que esta área de memória virtual 2, ela está mapeada para esta área de memória física, tá? De memória RAM física. Então é mais ou menos assim que a gente tem o controle da utilização de memória. Lógico que eu estou sendo um pouco mais simplista, eu estou resumindo para vocês como é que é esse endereçamento de memória para que a gente não fuja muito do assunto, né, do que eu quero demonstrar para vocês, mas eu preciso que vocês entendam bem isso, porque entendendo este conceito aqui vai ficar bem fácil de você identificar, né, de você conseguir acompanhar comigo o que eu fiz, qual foi o processo de troubleshooting e o que eu precisei mostrar para o meu cliente para dizer para ele assim, para confirmar para ele assim, olha, então nós temos uma determinada instância que ela está com um problema de performance. Por quê? Porque em alguns momentos do dia, ao invés dela estar utilizando memória RAM, alguma coisa está forçando com que esta área de memória RAM ela seja devolvida para o sistema operacional, porque o sistema operacional está precisando de memória para funcionar, e aí para não perder isso daqui, eu tenho que acessar uma área de memória page file. Tá, okay? E aí eu caio, né? Perco aquela performance porque o tempo de resposta da minha memória RAM é muito maior do que o tempo de resposta, perdão, o tempo de resposta é bem menor do que o tempo de resposta que eu tenho no page file, tá? Eu quis dizer que é bem mais rápido acessar o que está em memória RAM, acessar as informações em memória RAM, do que o que está em page file, tá certo? Então eu preciso que vocês tenham aí bem definido como é que o SQL Server trabalha, tá? Resumindo bem para vocês, quanto mais informação e por mais tempo o SQL Server conseguir utilizar endereços de memória RAM, tá? Manter as informações em memória RAM, melhor é para o seu ambiente, melhor é para a sua instância de banco de dados SQL. Tá? Essa mensagem que eu acabei de mostrar para vocês, eu vou colocar ela aqui do ladinho, eu acho que vai ficar bom para a gente entender. Deixa eu ver se eu consigo colocar as duas aqui. Não, tá um pouquinho grande. Aqui já, acho que já dá para a gente visualizar. Então, essa mensagem que eu tenho aqui, ela está mostrando para mim que uma parte da minha memória RAM está sendo direcionada para o disco. Então, por exemplo, esta parte da memória RAM que eu estava aqui, ó, a minha área de memória virtual 2, ela estava apontando para este PTE e este PTE está apontando para mim dizendo que eu estou aqui. Então, alguma coisa aconteceu, o Windows necessitou desta parte de memória, então esta minha parte de memória agora, ela não está mais apontando para cá, ela agora está apontando para cá, porque eu tive a minha informação movimentada, tá legal? O que é bem ruim, certo? Agora, olhando com mais detalhes,
depois disso que nós discutimos, olhando com mais detalhes a mensagem de erro, eu coloquei a mensagem de erro aqui, tá? Um pedacinho da mensagem de erro só para a gente ver. Tem algumas informações que são bem interessantes aqui. Olha só, eu tenho esta mensagem de erro no meu arquivo de log. Então, um pedaço da minha memória ela foi paginada, e aí eu tenho alguns nomes que são interessantes de você aprender, de você acompanhar comigo. Eu tenho o working set e eu tenho o committed. Então, o que significa o working set? O working set, eu coloquei aqui para vocês, é a memória alocada pelo SQL Server diretamente na memória RAM. Então, o que for o working set, então este número que eu tenho aqui, que é um número fictício, ok? Tá? Eu só coloquei aqui para vocês terem uma ideia, a gente pode até colocar qualquer valor, depende do que você tem na sua instância. Então, este meu working set é o que está alocado na memória RAM, ok? E o committed? O committed é o total de memória que eu tenho alocado pelo processo do SQL. Então, RAM ou page file. Então, aqui eu tenho o que está utilizando a memória RAM, memória física, e eu também posso ter o que está utilizando o page file. Tá legal? E o que acontece? O sistema operacional ele também é um consumidor de memória. Tá? Mas lembra sempre que o SQL Server ele é um cara que utiliza muita memória, utiliza bastante memória, porque quanto mais coisas eu conseguir manter em memória, quanto mais tempo eu utilizar leituras em memória, melhor para a gente devolver informação para as requisições que estão sendo executadas pelo SQL Server. Só que o sistema operacional ele também precisa de uma quantidade X de memória para funcionar. Se essa quantidade X de memória ela estiver abaixo do mínimo que o sistema operacional precisa, então é startado aí um processo que a gente chama de trimming de memória. O trimming de memória é o Windows, tá aqui ó, o working set trimming. O que significa o trimming? O Windows ele está movendo bytes que estão alocados na memória RAM para o page file, porque eu estou com alguma pressão de memória. Então, eu tenho alguma coisa utilizando bastante memória, apertando o Windows na parede. Então, o sistema operacional está apertado, ele não tem memória suficiente para ele conseguir executar as suas funções mínimas e ele precisa de memória. Então, ele vai startar aí um processo de trimming. Windows, solicitarei memória de volta. Eu quero pegar a memória de volta. Tá legal? E nesse cliente que eu estava atendendo, isso estava acontecendo com uma certa frequência. E aí eu tinha que demonstrar para esse cliente, historicamente, né? Eu tinha que mostrar para ele, historicamente, como é que isso estava acontecendo. E aí você pensa comigo, poxa, Vitor, como é que você vai mostrar historicamente o que está acontecendo num servidor se você não tem nada coletando dados ainda? Só que eu tenho coleta de dados acontecendo no servidor, desde que o servidor foi iniciado. Lembra disso? Para quem já acompanha a nossa série de Highway to Hell, Extended Events, eu já falei para vocês daquela seção de monitoração que está aqui, ó, Management, Extended Events. Aqui eu tenho várias sessões de monitorações, né, que eu fui utilizando com vocês, mas eu já comentei desta sessão de monitoração. Lembram? Lembram da sessão de monitoração System Health? Ela é startada assim que o SQL Server é startado. Então, eu já tenho informações sendo coletadas desde que o SQL Server foi startado. Então, eu já posso ir atrás dessa informação. E foi exatamente aí que eu comecei a minha análise. Eu precisava mostrar para o meu cliente, historicamente, como é que estava aí o processo de trim de memória, quando que esse processo de trim de memória estava acontecendo, para que a gente conseguisse, em um esforço em conjunto com a administração do sistema operacional, identificar se eu tinha, por exemplo, algum processo concorrendo com o SQL utilizando bastante memória e mais esse processo também concorrendo e utilizando bastante memória, forçando com que o Windows startasse o processo de trimming, e aí afetando a performance do SQL. Como é que eu fiz? Eu coloquei aqui uma pequena query, tá? Onde eu tenho e eu acesso, só para vocês darem uma olhada, aqui olha só, eu estou acessando uma DMV
dos ring buffers, ok? Estou acessando aqui uma DMVzinha e estou buscando toda essa informação, ok? Bacana, né? Legal. Tá? Então, olha só de onde eu estou buscando esta minha informação. Olha só. Está aqui, ó. System Health. Estou pegando toda essa minha informação do System Health. Já está sendo coletada. Tá certo? Tá lá. Então, eu fiz aqui uma pequena query, pegando algumas informações de utilização de memória e executando aqui no meu notebook, você vai perceber que eu não tenho mais do que a mesma informação. Tá vendo aqui, ó? A memória que eu tenho utilizada agora do meu working set. Então, olha só, para vocês terem uma ideia. É a minha instância, tá? Eu não tenho ninguém concorrendo, então toda a memória que foi utilizada, e aqui eu tenho o intervalo em que foi feita a coleta, tá vendo? Olha só. E aí eu tenho que 100% da minha memória está em working set, ou seja, estou trabalhando com memória, lembra? Memória RAM, working set, memória alocada pelo processo diretamente na memória RAM, tá? Executando esta consulta na instância do meu cliente, eu tive esta informação aqui. Olha só. Troquei o nome, tá? Não é esse o nome da instância. Coloquei um nome fictício só para vocês entenderem. Mas olha que interessante. Eu até coloquei um gráfico aqui, eu coloquei só um pequeno pedaço, porque tinha muita informação, eu não preciso de tudo isso para conseguir demonstrar para vocês. Então eu tenho aqui a mesma query, executei essa mesma query, pegando aqui as informações de utilização de memória, tá? System Health, Memory Utilization, tá vendo aqui? Tá? Eu tirei algumas colunas que não me interessavam do resultado, deixei só o Notification Time para eu saber quando que foi executada a coleta e como é que estava aí o percentual de utilização. Tá? Então eu tenho aqui utilização de 100%, então você vai acompanhando comigo. Poxa, estou usando 100%, 100%, vai passando o tempo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai chegar um determinado momento em que eu tenho aqui um pequeno decréscimo, né? Cai um pouquinho a utilização do working set. Já comecei a utilizar um pouco do paging, né? O page file, ok? Já começou o processo de paging. E aí você vai acompanhando um pouco mais, até que de repente eu tenho essa queda brusca. Tá vendo aqui, ó? Para 20%. Okay? Fica mais fácil de você acompanhar comigo nesse gráfico. Eu fiz aqui um pequeno gráfico, tá? Só para vocês conseguirem acompanhar. Então tá aqui, ó, utilização de memória, working set. Eu tenho aqui, ó, utilização de 100%. Tem uma pequena queda em algum momento que chega para 95% e de repente eu tenho essa queda drástica que me derruba para 20%. Olha isso. Todo mundo sabe que fica mais fácil, né, analisar alguma informação em um gráfico. Eu acabei de te mostrar os dados originais para esse gráfico, só que eu tenho certeza que ficou, vou limpar aqui, ficou muito mais fácil de você entender agora. Olha a queda que eu tenho brusca da utilização aí de memória, tá? É muito, muito, muito alta. Então, eu, de repente, deixei de utilizar 100% de memória RAM, né, do meu working set, e agora eu estou utilizando quantos por cento? 20% de memória RAM, 80% de page file. Está aqui completamente claro que temos um problema. Alguma coisa está executando junto com o SQL Server que está pedindo mais memória do que o Windows pode fornecer e o Windows está startando no processo de trimming. Tá legal? Utilizando o Extended Events, utilizando a minha System Health do meu Extended Events, eu consegui buscar essa minha informação. Consegui trazer isso historicamente, desde que o SQL Server foi inicializado. Ah, Vitória, não poderia fazer isso de outra forma? Poderia. Você poderia startar alguns contadores do Perfumon, também teria essa visualização gráfica, só que eu queria mostrar isso rápido, né? Eu queria ter essa informação para já levar em uma reunião com a equipe de sistema operacional, mostrar para essa equipe que tínhamos um problema mesmo
deixar bem claro, e para isso eu utilizei o Extended Events. Para isso eu utilizei novamente o System Health, que é aquela minha sessão de monitoração que já está startada, já está pronta, já está ali coletando dados. Tá certo? Olha que simples, de forma bem simples, eu consegui demonstrar. Lógico que para esse meu cliente eu coletei um pouco mais de informação, então é que eu coloquei pouco mais aí de 2, 3 horas só para mostrar para vocês, mas para esse meu cliente eu fiquei executando essa minha query para extrair essa informação e deixei ali armazenando mais ou menos meio dia ou quase que um dia inteiro de informação para mostrar para ele que a gente tinha problema sim, e aí eu consegui mostrando para ele quando isso ia caindo durante o dia. E aí, com esse gráfico, a gente conseguiu cruzar os momentos em que eu tinha essas quedas bruscas, essas mudanças bruscas de RAM para pagefile, e foi descoberto que sim, tinha um processo que era um processo interno, processo de monitoração também, mas de uma ferramenta externa, o SQL, que ele executava em determinados intervalos e ele não estava bem configurado e ele acabava consumindo bastante memória e aí afetando o sistema operacional começava iniciava o processo de trimming e acabava afetando essa minha instância de SQL Server. Poxa, Vitor, legal. Qual a solução então? A gente tem uma solução que eu não acho que ela seja talvez a mais recomendada, tá? Eu poderia, ao invés de ter feito todo esse trabalho de troubleshooting, ter iniciado lá uma solicitação e startado lá, eu acho que todo mundo já conhece isso, ter colocado a conta do meu SQL Server e habilitado uma política de segurança local, que é o Lock Pages in Memory, o famoso LPIN, né? Que é de lock. Vou colocar aqui para vocês também. Lock Pages in Memory. O que acontece com esse Lock Pages in Memory? É uma política, então eu tenho que pegar a conta do serviço do SQL e dizer que ele pode usar o Lock Pages in Memory. O que vai acontecer? Toda a porção de memória que o SQL Server estiver utilizando de RAM, ela não pode mais ser paginada. Ok? Então ela não pode mais sofrer com o processo de trimming do sistema operacional. Então, se acontecer o processo de trimming, o SQL Server ele não vai ser afetado. Tá ok? Essa é uma ideia interessante, sim. Só que, além disso, é interessante também realizar esse processo de troubleshooting que eu mostrei para vocês, para entender o cenário como um todo e entender a causa raiz do problema. Lembra sempre que nós já conversamos aí em alguns vídeos, identifique a causa raiz para que você não tenha esse problema acontecendo novamente. Certo? Se você não tem esse problema acontecendo novamente, maravilha. Identificamos a causa raiz. Já sei qual é o cara que está causando o problema. A gente reconfigurou, né? A equipe reconfigurou essa monitoração, ela deixou de utilizar tanta memória. Aí eu pude sim, e depois de identificado o problema, recomendar também para o meu cliente que ele executasse o Lock Pages in Memory para que o SQL não fosse mais afetado. Tá certo? Mas poxa, Vitor, eu vi esse problema aqui e já habilitei o Lock Pages in Memory. Ok, só que você não sabe a causa raiz. Ah, mas eu resolvi para o SQL. Tá certo. Agora, imagina que você tenha um ambiente, por exemplo, com mais do que uma instância de SQL. E vou imaginar, poxa, não, eu não estou utilizando a mesma conta de serviço, eu tenho contas diferentes, então você vai ter problemas. Então você deu Lock Pages in Memory para uma conta de serviço, para uma instância, e a outra não, então a outra vai passar a sofrer também. Se você tivesse identificado a causa raiz, nenhuma das outras instâncias passaria a sofrer deste problema. Tá legal, gente? Tudo bem? E aí? Tranquilos? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido aí mais esse vídeo. Eu quero agradecer de novo o feedback, quero agradecer muito a atenção de vocês. Eu gosto muito de falar sobre Extended Events, é uma área de atuação que eu gosto bastante, utilizo muito essa ferramenta, não só essa, como diversas outras ferramentas de monitoração. Se você tiver qualquer dúvida, se você tiver qualquer sugestão, fale comigo. Tá? Eu agradeço muito por você estar aí acompanhando o vídeo, por você ter ficado até agora acompanhando esse vídeo. Eu espero que ele te ajude e eu
Estou à disposição. Se você tiver qualquer questão, se você tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo. Você sabe que eu quero muito ajudar, estou sempre à disposição. Eu respondo e-mail o mais rápido que eu posso, sempre. Tá legal? Bom, eu quero desejar aí para vocês uma excelente semana, tá? De novo, né? Aquela semana cheia de problemas. Quanto mais problemas você tem, mais você aprende. Então, eu quero aqueles problemas absurdos, problemas que você, cara, sua frio. Meu, vai pensar assim, poxa, Vitor, que maldade, né? Gordinho indicando que eu tenha problema, né? Desejando zica pra galera. Muito pelo contrário. Tô desejando que você tenha os problemas, porque quando você conseguir resolver, você está aprendendo mais, você está se desenvolvendo mais e com certeza você vai passar essa informação para uma próxima pessoa. Espero que sim, hein? Aprendeu? Divulga. Nem que seja para o seu colega do lado, faça um documento, deixe na sua empresa, faça um post para um blog, assim como eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, tá? Compartilhe o conhecimento, compartilhar o conhecimento é sempre bom. Tá legal, gente? Então, desejo para vocês aí uma excelente semana. Grande abraço a todos e até mais. Até a próxima.